Imagine um país saindo de uma ditadura militar que durou 21 anos. Imagine o desejo do povo por liberdade e principalmente, talvez, desenvolvimento contra a recessão, desemprego e falta de legitimidade de seus governantes. Era o Brasil de meados da década de 80. Nesse quadro lúgubre, em que o que mais importava era a economia e a criação de instituições, um verdadeiro Estado de Direito que sempre sonhamos, é que vai abrindo seu caminho, na marra, podemos dizer, a preocupação de alguns poucos com o equilíbrio ecológico. Preocupação vinda lá de 1972, quando houve a Conferência de Estocolmo, a famosa Conferência de Estocolmo. O Brasil foi o primeiro grande país a fazer uma Constituição popular, eu quero dizer, após o mundo começar a se preocupar com o meio ambiente. Nós temos isso para contar. Nesse sentido, nossa Constituição é bem moderna, a gente pode dizer. Pois bem, começa agora uma unidade dedicada a normas exclusivamente constitucionais sobre meio ambiente. Pessoal, é a unidade 8. São essas várias aulinhas, bastantes, que eu preparei para vocês. Bem-vindos! Só mesmo na Constituição de 88, a Constituição Verde, né, nós temos uma caudal, né, de previsões constitucionais protegendo o meio ambiente, né, com preocupação no meio ambiente. Né. Já começa pelo artigo 5º, direito fundamental, né, um meio ambiente saudável, né, que a propriedade, o inciso 18, por exemplo, já falava da função social da propriedade, considerando, é lógico, as questões ambientais. O inciso 73 prevê a ação popular para que qualquer cidadão possa proteger um bem também de natureza ambiental. O Ministério Público agiria com a ação civil pública. O artigo 20 da Constituição, já saindo aí dos direitos fundamentais, 21 e o 231, trata dos recursos hídricos. Água é tudo. E falta d'água impede qualquer civilização de ser uma civilização enquanto tal. Está na Constituição também. Artigo 23 traz a competência comum, né, para todos os poderes, a união de todos os poderes, a união de todos os entes públicos para cuidar da ecologia, do meio ambiente. Né? O artigo 24 traz a competência concorrente, o artigo 129 traz os deveres ambientais do Ministério Público, que deixou de ser um advogado do Estado e passou a ser um advogado da sociedade, e não dá para ser advogado da sociedade sem instaurar inquérito civil público e ação civil pública contra poluição, contra a degradação do meio ambiente. Né? Artigo 170, a ordem econômica, no seu inciso 6º lá, fala especificamente da preservação do meio ambiente. O nosso país, neste momento, tem um amplíssimo e importante tratado sendo discutido com a União Europeia. Não? E países como a Alemanha e França, que são os dois principais da União Europeia, já dizem do problema de assinar desse tratado, o problema de levar a cabo essas negociações finais. Né? Existe uma intenção, mas um país que faz questão de se colocar como um bandido internacional em termos de meio ambiente, tem cada vez mais dificuldade
de conseguir sócios, de conseguir investidores, de conseguir know-how, de conseguir voz nas arenas internacionais. Quem defende o meio ambiente, e a Constituição defende, não está preocupado só com o hoje. Quem já viveu em área de garimpo, posso falar disso com muita certeza, quem já dependeu do dinheiro de garimpo, também posso falar em termos pessoais disso com muita propriedade, sabe o tanto que é importante sim a garimpagem, sabe o tanto que é importante sim trazer o pão de cada dia para casa. Não há nenhuma incompatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente numa visão um pouco menos curta, uma visão um pouco mais alongada do que é economia. Economia e ecologia são palavras muito parecidas e de origem idêntica, pelo menos na primeira parte. E andam de braços dados. Nós brasileiros, ou alguns de nós, continuamos a ignorar o artigo 170 da Constituição. Continuamos a ignorar, depois de 32 anos de Constituição Federal, nós continuamos a ignorar que não há desenvolvimento que se sustente sem meio ambiente que se sustente. O acordo Mercosul-Europa está a perigo. E nessa brincadeira, querendo manter a riqueza à custa da ecologia, a gente acabou ficando sem a ecologia e sem a economia. Quem ganhou com isso? Todos perdemos. O artigo 174 entra mais ainda de modo específico na questão do garimpo. Garimpo só quando puder ser conservada a natureza. O artigo 182 fala da política urbana. Não há política urbana que não garanta um bem-estar ecológico. Veja bem, gente, quem polui mais o meio ambiente? O rapazinho lá, a menininha que mora no bairro Nobre de São Paulo, que produz lixo, muito mais lixo do que qualquer criança pobre, ou rapaz pobre, ou moça pobre, ou homem pobre, ou mulher pobre da favela, lá de São Paulo, ou de um bairro mais pobre, como Capão Redondo. A menininha ou o rapazinho lá da Savassi, em Belo Horizonte, ou lá do Leblon, no Rio de Janeiro, ou lá das áreas nobres de Curitiba. Quem polui mais o ambiente? Essas pessoas que moram nas áreas ricas, ou aquele ribeirinho que de vez em quando vai lá e corta umas árvores e vende por um madeireiro à margem do rio Amazonas, ou à margem do rio Madeira, ou do Tapajós, ou do Trombetas, ou do Negro. Eu não tenho dúvida que a grande origem da devastação está aqui. Assentamentos de reforma agrária, geram também impactos ambientais. Não é porque eles são importantes socialmente que ecologicamente devamos fechar os olhos para as suas consequências. O artigo 184 traz então uma política agrária, também na Constituição, que tem que ser vista sob os olhos também da ecologia. O artigo 200, inciso 8º, fala do SUS. A preocupação inicial dele é com a saúde do trabalhador. Mas só podemos pensar o SUS também como um conjunto de ações, de órgãos, de políticas que se preocupe com a disposição do lixo hospitalar, que é uma das coisas mais delicadas de que se pode pensar. Em que se pode pensar. O artigo 220 fala do direito do consumidor, a propaganda nociva. Há um tempo atrás, uma loja, só para se dar um exemplo, fez uma propaganda dizendo que seus aparelhos split de ar-condicionado estavam tão baratos e eram tão econômicos
que você podia ficar com ele ligado o tempo todo. Você podia passar o dia no ar-condicionado sem nenhum problema. Você não ia se preocupar mais. Né? Isso não é verdade. Isso induz as pessoas a comportamentos absolutamente antiecológicos. Né? A maneira de nos vestirmos. Né? Você vai a regiões muito calorentas do nosso país e vê pessoas que fazem questão de se vestir da maneira mais europeia possível, ainda que isso resulte uma conta de luz de 800, 900 reais. Bom, se a pessoa paga a conta de luz, se ela não é um funcionário público, se é funcionário público, quem está pagando somos todos nós, né? É o Estado. Mas se ela é ela que paga, ou a empresa dela que paga, é problema dela a parte econômica. Mas a parte ecológica é um problema de todos nós. Tá? Sejamos um pouco mais racionais, é o que a Constituição quer.